gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Eu sou o Gui, namastê. Estamos aqui para falar sobre este oráculo, que é o meu oráculo predileto. Se você está aqui, acredito que você também goste, que você também aprecie o tarô. Esse é mais um vídeo respondendo dúvidas de vocês. Dessa vez a dúvida foi da Andréia Amorim. Ela comentou em um dos vídeos aqui do canal, pedindo para eu comentar sobre o 9 e o 10 dos 4 naipes. Então é um assunto um pouquinho extenso, então eu vou dividir isso em alguns vídeos. Nesse vídeo aqui, provavelmente falaremos dos 9 de cada um dos naipes. E num próximo vídeo, a gente comenta sobre o 10 também. Beleza? Lembrando, gente, que aqui eu vou comentar brevemente sobre alguns aspectos gerais dessas cartas, especialmente o meu ponto de vista sobre essas cartas. Então eu gosto de estar sempre frisando isso, porque pode ser que em livros, em outros lugares, vocês encontrem outros significados para essas cartas e é tudo válido, tá tudo certo, porque isso tem a ver com repertório. Eu estou mostrando os meus pontos de vista sobre essa carta, mas é importante que você busque outros pontos de vista também e com isso você aumente o seu repertório e com isso as suas leituras fiquem mais ricas, beleza? Lembrando, recadinhos rápidos, que eu tenho um curso de tarô, então se você gosta do meu jeitinho de falar sobre as cartas, venha conhecer o meu curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também vou deixar um cardzinho aqui da primeira aula desse curso, que você consegue assistir gratuitamente, tanto aqui no YouTube quanto lá na plataforma do curso. Então, vem assistir para você ver se você gosta. E se você quer fazer uma leitura particular de tarô comigo, entre em contato comigo também para saber mais informações. Sem mais enrolações, vamos lá. Comentando então do 9, o número 9 nos arcanos menores em cada um dos naipes. Então é legal primeiro a gente ter uma noção dos naipes, né? São 4 naipes: ouros, paus, espadas e copas. Eu gosto de pensar nesses naipes como as 4 bases da nossa vida. Eu sempre gosto de comentar, de usar o exemplo de uma mesa. Uma mesa, tradicionalmente, ela tem 4 pernas, né? Para essa mesa ela estar equilibradinha, para ela estar estável, em equilíbrio, é necessário que essas 4 pernas, essas 4 bases estejam fixas, que elas estejam estáveis. Se tem uma base, se tem uma perna que está um pouquinho maior que a outra, ou uma que está um pouquinho menor que a outra, ou se você simplesmente arrancar uma perna dessa mesa, você não tem mais mesa. Você até tem mesa, mas você vai ter coragem de deixar o seu computador em cima de uma mesa que está faltando uma perna? Talvez não. E por que não? Porque ela não vai ter equilíbrio, ela vai perder a estabilidade dela. E a nossa vida é a mesma coisa. Os 4 naipes do tarô, eles tradicionalmente estão relacionados aos 4 elementos do esoterismo. Eu gosto de perceber esses 4 elementos do esoterismo como as 4 bases da nossa vida. É importante que a gente bote a devida atenção em cada uma dessas bases. Às vezes a gente não bota muita atenção em uma delas. São elas: ouros, que fala da parte material da nossa vida; paus, que fala da nossa motivação, da nossa energia, do nosso desejo; espadas, que fala da nossa mente, fala da nossa racionalidade, das decisões, dos pensamentos e também das crenças; e copas, que fala basicamente das nossas emoções, o nosso campo emocional. Tanto as emoções boas e positivas, quanto as emoções desafiadoras também. E aí é legal a gente pensar que nos arcanos menores existe uma historinha acontecendo do As até o 10. Do As até o 10 tem uma historinha acontecendo. No tarô mitológico, eu gosto muito do tarô mitológico, recomendo muito ele para quem está começando, porque o tarô mitológico ele retrata muito bem essa historinha. Ele pega um único mito e divide ali entre os arcanos menores, ou seja, cada número do As até o 10 é um capítulo da mesma história acontecendo lá no tarô mitológico. Então ele é bem legal por conta disso. Nos outros tarôs, apesar de existir essa historinha, existir uma evolução ali de algo que está acontecendo, nos outros tarôs não é tão nítido assim que elas estão amarradas, né? Porque nos outros tarôs a gente vê numa carta um personagem feminino, outra carta um personagem masculino, outros personagens. Não é o mesmo personagem que está enfrentando essa historinha. No tarô mitológico é o mesmo personagem que está passando por vários capítulos do As até o 10. Então isso é bem interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque o As geralmente é o princípio de alguma coisa, geralmente é o começo de alguma coisa, a fagulha inicial de alguma coisa, mesmo que a gente ainda não esteja percebendo aquilo, mesmo que ainda esteja no nível inconsciente.
E isso vai evoluindo. O 2 é um passinho a mais para a concretização daquilo. O 3 geralmente é uma concretização. O 4 geralmente é uma estabilização. O 5, todo o número 5 do tarô nos arcanos menores vai ser um desafio. Então o 5 de copas é um desafio emocional, é uma tristeza emocional, uma perda emocional. 5 de ouros é um desafio material, uma perda material e assim por diante. Todos os números 5 vai ser uma quebra dessa historinha. Vai ser um desafio dessa historinha. O 6, geralmente a gente recomeça e essa historinha vai evoluindo até chegar no 10. Tem naipes que essa historinha finaliza de maneira positiva e há outros naipes que essa historinha finaliza de maneira desafiadora. Isso não significa que na vida real necessariamente vai ser assim. Por exemplo, o naipe de espadas, ele termina de maneira bem desafiadora. Mas não significa que na vida, no nosso campo mental, as finalizações serão difíceis. Não é isso, não. Eu vejo essas finalizações difíceis do tarô, dos naipes, como uma maneira de mostrar pra gente que existem os altos e existem os baixos, né? E a carta por si só ela traz uma mensagem também. Mas na vida, quando a gente está lidando com a vida, né? Existe o bom e existe o ruim. Existe sempre a polaridade. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho das cartas então, né? O 9 e o 10, eles estão quase no finzinho dessa historinha. Estamos quase completando essa historinha. Vamos começar pelo naipe de ouros. Ouros fala da nossa vida material, das questões materiais da vida, fala de trabalho, de dinheiro, de carreira, de projetos, de saúde física. Ele também fala muito assim da nossa vida material como um todo, né? E das questões que envolvem a vida material e a materialidade que nos cercam. E o naipe de ouros, ele tem uma metáfora muito interessante, que é a metáfora do plantio e da colheita. Então, se você quer colher alguma coisa, primeiro você precisa plantar. Eu quero colher 10 mil reais para eu fazer uma viagem. Você precisa plantar esses 10 mil reais. Como você vai fazer isso? Através de uma poupança, através do investimento em alguma corretora uma corretora financeira. Você vai trabalhar de fato. Como é que você vai fazer para você gerar esse dinheiro que você precisa? Então, se você quer colher alguma coisa, eu dei o exemplo de dinheiro, mas isso serve para qualquer coisa. Eu dei o exemplo de dinheiro. Então, se você quer colher alguma coisa, você primeiro precisa plantar aquilo e repare que a semente disso pode ser o as de ouros. Você precisa plantar aquilo, você precisa cultivar aquilo, você precisa ir cuidando daquilo, todo dia ir trabalhando em cima daquilo até que chega o momento de você colher. E o 9 de ouros, entrando no nosso tema agora do dia, o 9 de ouros representa justamente o momento da colheita. Tanto é que no tarô do Osho, essa carta se chama exatamente assim, o momento da colheita. Então o 9 de ouros representa a colheita daquilo que foi plantado durante essa historinha, né? E perceba que existem as colheitas boas e existem as colheitas desafiadoras também, né? Então se você está plantando besteira, você vai colher besteira, né? Isso tem muito a ver até com a carta da justiça, né? Da ação e da reação. Então essa carta, geralmente ela é muito boa, geralmente ela traz pra gente um aspecto muito gostoso. Esse aqui é o tarô das bruxas. Geralmente ela tem ela é uma carta bem reluzente, bem gostosa, né? Geralmente ela fala sobre a gente estar colhendo uma coisa pela qual a gente batalhou, a gente está colhendo uma coisa pela qual a gente trabalhou em cima daquilo, né? Mas se essa carta ela vem junto de cartas desafiadoras, ou se ela vem invertida, se você está considerando cartas invertidas, ela vem invertida, ou se ela cai numa posição de sombra, por exemplo. Então podemos estar falando de uma colheita desafiadora, ou seja, quando a gente plantou alguma coisa estranha lá no passado, a gente plantou sementes negativas, digamos assim, e a gente está colhendo sementes negativas. Por exemplo, eu quero muito juntar 10 mil reais para um projeto, mas eu não estou fazendo nada para isso. Perceba que a não ação também gera reações. Então não estou fazendo nada para isso. Então o 9 de ouros invertido talvez vai dizer assim para você, olha, você não vai receber nada. Ou você vai receber exatamente o que você plantou. Se você ficou plantando procrastinação, por exemplo, é isso que você vai colher, né? Os resultados dessa procrastinação. Então o 9 de ouros tem a ver com essa colheita, tem a ver com os resultados, na minha percepção. Beleza? Estou usando aqui o tarô das bruxas, mas o tarô do Waite também tem essa conotação, né? A gente também tem uma personagem,
Nesse tarô aqui é uma bruxa que ela está passeando por um jardim. No tarô do Waite tem muitas frutas, se eu não me engano, né? Que traz essa ideia de fertilidade, de abundância. Uma personagem que ela está usufruindo do resultado dos investimentos dela, sabe? E esse investimento pode ser um investimento físico, pode ser um investimento financeiro, mas como também pode ser o nosso investimento de tempo. Quando a gente investe o nosso tempo e a nossa energia para alguma coisa, e aquilo vai gerar o fruto, vai gerar o resultado. O 9 de ouros é quando chega esse momento da colheita, quando chega esse momento de você colher os frutos e resultados daquilo. Essa mensagem pode variar um pouquinho de tarô para tarô. Eu tô trazendo aqui um tarô que eu ando comentando bastante sobre ele, porque é um tarô assim que ele me encantou muito, eu gosto muito desse tarô, que é o Modern Spellcasters Tarô. Esse tarô aqui a gente também tem aqui o 9 de ouros, né? A gente também tem uma personagem que ela tá num lugar lindo, um jardim lindo, né? Porém, ela está cercada por um muro. Esse lugar está cercado por um muro. Inclusive, ela até tá com uma carinha meio cansada, uma carinha assim de tédio, né? E engraçado porque essa carta, ela tem uma conotação muito positiva, que ela fala de você ter alcançado uma coisa que você queria muito, você está usufruindo de alguma coisa que você queria muito, mesmo assim essa personagem tá com uma carinha meio abatida. E aí o que essa carta tá querendo mostrar pra gente? É uma carta que tem muito a ver com o lar, com a nossa casa, ou quando a gente alcançou a casa que a gente queria morar, a gente conseguiu conquistar o nosso espaço. Então tem a ver, esse murinho aqui tem a ver com o espaço, é a delimitação do espaço que ela conseguiu alcançar, que ela conseguiu conquistar, provavelmente com muito trabalho, né? Com muito suor ela conseguiu conquistar isso. Mesmo assim ela tá com uma carinha abatida. Então essa carta também traz essa mensagem pra gente, de que às vezes a gente alcançou uma coisa que a gente queria muito, e aí como aquele era o nosso maior objetivo, a gente alcançou aquilo, bate um certo tédio, por exemplo, que mais que eu vou correr atrás? Eu já consegui correr atrás de tudo que eu queria, o que mais que eu vou correr atrás, né? O que mais tem para se fazer nessa vida se eu já consegui alcançar a maior das minhas metas? O que mais tem para ser feito aqui? Essa carta também traz pra gente uma certa monotonia, quando você está muito trancado dentro de casa, quando o seu mundo é apenas aquilo que está dentro das paredes da sua casa, você não sai muito. Essa parede aqui pode ser um tipo de barreira também, né? Esse muro aqui, no símbolo dessa carta, pode ser um tipo de barreira também. Então essa personagem, ela pode estar, dependendo da mensagem, dependendo da pergunta, dependendo de N fatores, nesse tarô é uma carta que pode estar falando sobre você estar meio isolado ou isolada, você cortou relações assim com o mundo externo, com as pessoas, você não sai muito, você não sabe muito bem o que está acontecendo na rua, o que está acontecendo no mundo. Isso tem seu lado positivo, né, no momento assim de introspecção, mas também tem o lado negativo de você estar afastado das pessoas, ou afastada das pessoas. Você não está interagindo com as pessoas, você criou uma zona de conforto. Então é uma carta que também tem esses aspectos pra gente. Lembrando, gente, toda carta tarô fala sobre muitas outras coisas também. Eu estou trazendo alguns aspectos aqui para vocês. Fica a dica para vocês continuarem os estudos de vocês em outros lugares, em outros sites, em outros canais, fazendo cursos, fazendo um merchanzinho rápido aqui, que eu tenho o meu curso de tarô. Venha conhecer. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Gente, vamos para outro naipe aqui. Vamos falar naipe de copas, beleza? O naipe de copas, eu tô falando dos naipes que tem uma mensagem assim mais, digamos, mais positiva, mais gostosa, né? E depois a gente entra nos naipes que tem a mensagem mais desafiadora. O naipe de copas é uma carta muito gostosa. A gente tem aqui, ó, no tarô das bruxas, a gente tem uma personagem que ela tá com uma mesa farta, olha a fartura na mesa dela, muitos alimentos ali, muitas taças. Ela está servindo vinho em uma das taças. Dá a entender que ela está numa festa. Dá a entender que ela de repente está recebendo pessoas na casa dela. Dá a entender que ela está curtindo um momento muito bom. Essa carta eu vejo ela como uma carta de realização de desejos. Que você alcançou. Também é uma carta que para mim significa que você alcançou uma coisa que você queria muito.
você alcançou algo pela qual você estava desejando muito, é um sentimento de realização. A diferença é que Copas fala do sentimento. Então, o sentimento de realização, o sentimento gostoso de ter alcançado uma coisa que você queria muito, é aquele sentimento. O naipe de ouros, ele fala mais no sentido material, de você estar usufruindo materialmente daquilo que você queria, né? Aqui a gente fala mais das emoções, nosso campo emocional. Eu vejo muito como uma carta de realização de desejos. Dependendo da pergunta, dependendo da posição que essa carta cair, dependendo das cartas que vem junto também. É uma carta que pode estar dizendo que algum desejo vai ser realizado, ou que você está prestes a realizar um desejo, ou que você está realizando um desejo. Mas também é uma carta que pede para a gente se atentar às nossas vibrações, né? Para a gente também entrar num fluxo de gratidão, que é uma carta que fala de gratidão também. A gente entrar nessa energia da gratidão, porque às vezes a gente fica só pedindo, só pedindo, só pedindo, só pedindo, e nisso a gente está emitindo para o universo um sinal de carência. Essa carta pede para a gente entrar mais no fluxo de agradecer, de gratidão, a gente pegar nossa vibração e direcionar ela para aquilo que a gente já tem, para as nossas realizações, aquilo que está dando certo. É uma carta que pode trazer essas mensagens para a gente. Desejos atendidos, realizações. Inclusive, no tarô do Waite, é um personagem que ele tá com os bracinhos cruzados, mas ele tá com uma expressão muito gostosa, muito alegre, né? Uma energia, assim, de realização que eu percebo nesse personagem lá no tarô do Waite. E aqui é uma carta que tem a ver com segurança emocional também, né? Segurança na parte emocional. E no Modern Spellcasters Tarot, que é esse tarô que eu ando sempre comentando, a gente tem um gênio. Olha que interessante isso. Então a gente tem um gênio aqui, que ele é um ser mitológico, que traz pra gente essa coisa das realizações dos desejos, ele atende aos nossos desejos, né? Só que aí tem uma armadilha, né? Será que o ser humano, ele sabe pedir? Será que o ser humano, ele sabe o que ele quer? Será que o ser humano, ele tem maturidade diante daquilo que ele deseja? Porque existe uma frase que diz assim, que o maior risco que o ser humano corre é ter os seus desejos atendidos. Porque muitas vezes o ser humano não sabe desejar, não sabe pedir, às vezes ele pede de maneira errada, por exemplo, né? E quando aquilo se realiza, realizou o que ele queria, mas de repente ele não estava pensando nas consequências, de repente aquilo que ele queria não era o melhor para ele, né? Para ele ou para ela, para você, aquilo que você queria não era o melhor para você nesse momento, né? A realização do desejo foi atendida, seu pedido foi atendido, mas esse pedido está trazendo alegria para você? Ou está trazendo alegria para as pessoas que te cercam? Porque muitas vezes o ser humano também é egoísta, e aí ele quer alguma coisa só para ele, mas aquilo talvez vai trazer uma dor para outra pessoa, aquilo talvez vai trazer alguma dificuldade para outra pessoa. Então é uma carta que também pede para a gente tomar um pouquinho de cuidado com o nosso egoísmo, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente deseja muita coisa, muito alguma coisa, e o maior risco que a gente corre é de ter esse desejo atendido. Então toma cuidado com aquilo que você pede, né? Tanto é que olha esse personagem aqui, ele tá com esse gênio tá com uma cara meio safada, né? Tipo, você vai querer isso mesmo? Certeza? E aí, dentro dessa ideia de desejos também, nesse tarô aqui especificamente, é uma carta que também fala sobre a gente sermos mais flexíveis. Porque às vezes a gente quer muito que alguma coisa aconteça exatamente do nosso jeito. E se for um pouquinho diferente daquilo que a gente estava desejando, se sair um pouquinho ali daquilo que a gente queria, se for só um pouquinho diferente, a gente já não quer mais, a gente já está negando aquilo, né? Então um exemplo assim bem bestinha, mas que serve para ilustrar. Eu quero muito um carro azul. Universo, eu quero muito um carro azul, porque vai ser ótimo para eu ir para praia, para eu fazer um monte de coisa. E o universo te dá um carro vermelho. Aí você recusa esse carro, você está ganhando ele de graça, mas você recusa ele porque você queria azul. Então é mais ou menos isso. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas exatamente daquele jeito, e a gente acaba sendo inflexível. A gente não percebe que de outras formas também pode ser, de outras formas também pode dar certo. Ou às vezes, por exemplo, no campo dos relacionamentos, a gente quer muito se relacionar com uma pessoa assim, assim, assado. A gente acaba conhecendo uma pessoa que é um pouquinho diferente daquilo que a gente estava idealizando, a gente já não quer mais aquela pessoa, por exemplo, né? Então toma cuidado com isso. Às vezes o universo está presenteando você com um monte de coisas,
e você está recusando porque não é exatamente da maneira que você queria. E cai de novo na pergunta, será que você sabe o que você quer? Será que você sabe pedir corretamente, né? Será que aquilo que você está pedindo é exatamente aquilo que você precisa nesse momento? Então é uma carta que pede para a gente tomar cuidado com isso e também para a gente tomar cuidado quando envolve outras pessoas. Porque, por exemplo, às vezes a gente cria expectativa em cima de outras pessoas, expectativa em cima do crush, expectativa em cima dos nossos relacionamentos, expectativa em cima dos nossos filhos, em cima dos nossos parentes, e a gente quer que eles sejam exatamente daquela forma. A gente fica projetando expectativa em cima dele. Olha, você tem que ser dessa forma, você tem que trabalhar com tal coisa porque eu quero que você trabalhe com tal coisa, você tem que se vestir dessa forma, e a gente acaba limitando a liberdade da outra pessoa por conta do nosso desejo egoísta. Então, de novo, é uma carta que no lado sombra pede pra gente tomar muito cuidado com o nosso... pra gente tomar muito cuidado com o nosso egoísmo, a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente deseja. Beleza? Partindo para outros naipes, gente. Nossa, a gente tá com 21 minutos de vídeo aqui na telinha aqui. Vamos tentar não demorar muito aqui, vamos ver. Partindo para outro naipe, gente, a gente tem então um naipe de paus. Tô trazendo aqui o tarô das bruxas, mas eu vou colocar na tela também o tarô do Waite. No tarô do Waite, a gente tem um personagem que eu vejo ele como um personagem cansado. Ele tá com uma expressão corporal cansada, ele tá se escorando ali num bastão. Ele tá com uma bandana na testa, dá a entender que ele tá machucado, dá a entender que ele tá ferido, dá a entender que aconteceu alguma coisa ali. Porém, ele se mantém em pé. Por mais cansado que ele esteja, ele se mantém em pé. Ele ainda consegue lutar. Ele ainda consegue lutar por aquilo que ele quer. Ele ainda consegue lutar por aquilo que ele deseja, por mais exausto que ele esteja. Então, primeiro, eu vejo que é uma carta que tem a ver com exaustão, tem a ver com cansaço. De repente, ela saindo numa leitura está dizendo que você está cansada, você está cansado, alguém está cansado, alguém está se sentindo exausto. De repente, a rotina ou algum processo está sendo muito exaustivo, está sendo muito cansativo. Então, eu vejo que é uma carta que tem um pouquinho a ver com isso, esse cansaço. Porém, a pessoa ainda está de pé, a pessoa ainda está resistente. Existe uma resiliência, então uma carta que também tem a ver com resiliência lá no tarô do Waite, né? Aqui no tarô das bruxas, a gente não tem muito essa ideia de cansaço, não vejo muito isso nessa carta, mas eu vejo nessa carta coragem. A gente tem uma personagem que ela tá ali na posição de batalha, ela tá ou preparada para se defender, ou preparada para atacar. Ela tá numa posição ali que ela tá prontíssima, não mexe com ela. Então também vejo isso nessa carta, sabe? Estar pronto para se defender, estar pronto para atacar se for necessário, coragem para você enfrentar alguma coisa que você precisa enfrentar, tenha coragem, siga em frente, se mantenha em pé, seja resistente, tenha resiliência. Eu vejo essas energias nessa carta. No Modern Spellcasters Tarot, a gente tem essa imagem aqui, olha que interessante. A gente tem essa imagem aqui de uma personagem que ela está numa posição de defensiva. Ela tá se sentindo atacada, ela tá se sentindo ameaçada, ela levantou barreiras aqui, né? Levantou barreiras, levantou proteções aqui para ela, e ela tá pronta para contra-atacar. Se ela sente ter um inimigo realmente perto ali, ela tá prontíssima para contra-atacar se for necessário. Então reforça essa mensagem assim, de levantar barreiras, de se proteger, de uma possível ameaça perto. Essa carta aqui, especialmente nesse tarô, mas essa mensagem você pode aplicar em outros tarôs também. Mas tem essa coisa assim de que de repente tem uma ameaça perto para você ficar alerta, ficar atenta, ficar atento, estar na defensiva, proteger o seu território, se proteger, proteger a sua energia, proteger o seu campo, levantar barreiras aí se for necessário. Mas também tem um outro lado dessa carta que às vezes a gente acha que a gente está ameaçado. Às vezes a gente acha na nossa noia, na nossa paranoia ali que a gente está ameaçado, que tem alguém ameaçando a gente, e a gente acaba entrando sempre assim no processo de defensiva. A gente está sempre em estado de alerta. A gente está sempre achando que outras pessoas estão vigiando a gente está achando que outras pessoas estão falando da gente está achando que outras pessoas estão tentando atacar a gente, tentando influenciar a gente. Só que de repente é uma noia nossa, de repente é uma paranoia.
De repente a gente está muito assim na defensiva, estamos na defensiva ali, mas será que tem a necessidade de estar 100% do seu tempo na defensiva? Será que não é uma crença sua? Será que não é uma questão psicológica sua? Por exemplo, dentro dessa carta aqui, a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que ela foi muito ferida no passado, falando de campo do relacionamento, por exemplo. Ela foi muito ferida no passado, ela se magoou muito no passado, ela se machucou muito no passado, se decepcionou muito no passado. E aí, por medo de repente sofrer essa decepção de novo, sofrer essa dor de novo, ela está sempre na defensiva, porque ela morre de medo de passar essa dor de novo. Então ela ergueu muitos muros ao redor dela, ergueu muitas barreiras ali ao redor dela. Por mais que ela queira se relacionar com alguém, talvez ela mesma não deixa. Talvez ela mesma está ali na defensiva, ela mesma está contra-atacando, ela mesma está se rodeando de um monte de muros, não deixando ninguém chegar perto. A gente tem uma personagem aqui que não está deixando ninguém chegar perto dela. Então também tem essa mensagem. Presta atenção quando essa carta sair no jogo para você, especialmente se você estiver usando esse tarô aqui. Também tem essa mensagem assim da defensiva. E será que existe uma ameaça real? Ou será que você está na defensiva por conta de algum processo psicológico, algum processo inconsciente? Me conta. Faz sentido, gente, para vocês? Me conta se faz sentido, se é loucura da minha cabeça imaginar essas coisas. Me conta, deixa um comentário aqui. Lembrando que esse vídeo aqui, ele nasceu a partir de uma sugestão de vocês. Então se você tiver uma sugestão de tema, uma sugestão de vídeo, alguma dúvida sobre tarô, deixa aqui embaixo, escreve aqui embaixo que eu tô anotando tudo. E de pouquinho em pouquinho eu tô gravando, e de pouquinho em pouquinho eu tô colocando aqui pra vocês. Beleza? Gente, o último naipe, o 9 de espadas. A gente tem aqui essa imagem aqui, ó. Nesse tarô é bem semelhante ao tarô do Waite. No tarô do Waite a gente tem uma personagem que ela parece que ela tá acordando de noite, ou de repente ela nem conseguiu dormir. Ela tá muito inquieta. No tarô do Waite é uma carta bem escura, bem pesada, bem carregada, bem densa, né? E ela traz essas tensões pra gente. Ela pode estar falando de insônia, pode estar falando sobre você não estar conseguindo dormir de noite, pode estar falando sobre você estar com uma agitação muito forte, uma ansiedade muito forte. É uma carta que tem a ver com ansiedade também. Estamos falando de espadas também, né? Espadas tem a ver com a nossa mente, tem a ver com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Então, de repente, pensamentos que estão te assombrando, tanto de dia quanto especialmente de noite, pensamentos que estão te assombrando, ideias que estão te assombrando. A nossa mente, gente, ela é muito criativa, só que isso às vezes é uma armadilha. Porque, por exemplo, olha o quão rápido a gente consegue imaginar algum cenário, né? Só que esse cenário que a gente está imaginando, será que ele é real ou será que ele é uma projeção mental? Se ele for real, beleza, né? A gente está ali, a gente tá tendo contato com aquilo, então vamos nos defender. Agora, se for uma projeção nossa, e mesmo assim a gente cai nessa armadilha de sofrer com isso, então aí a gente já tem um problema, né? Então, por exemplo, eu tô num relacionamento, e aí, por uma paranoia minha, por uma insegurança minha, eu acho que fulano tá me traindo. Mas é uma paranoia minha. Não tem nada acontecendo. Não tem nada, absolutamente nada acontecendo. O fulano não tá agindo estranho. Só que por uma insegurança minha, de repente eu sofri no passado, né? A gente pode acabar caindo nessa carta aqui de novo. De repente eu sofri no passado, alguém me traiu no passado, eu morro de medo de ser traído de novo. Então eu crio uma paranoia lá. E aí na minha mente eu começo a imaginar um monte de coisas, e essa minha própria mente tá me matando, ela tá me tirando o sono, eu tô ficando ansioso com isso. Isso é só um exemplo, gente. A gente pode pegar essa ideia de ansiedade, ou de pensamentos, ideias, alguma coisa na nossa cabeça que nos tira a paz, que nos dá ansiedade e tira a nossa paz, rouba a nossa paz. Acho que é mais ou menos essa mensagem dessa carta pra mim. Eu tô dando esse exemplo de relacionamento, tô dando esse exemplo assim do que a nossa imaginação consegue fazer em cima da gente, mas não se limita somente a isso, né? Eu dei o exemplo de imaginação, né? Eu tô imaginando alguma coisa e eu tô sofrendo com aquilo que eu tô imaginando.
Mas pode ser algum outro tipo de coisa também. Essa é uma carta que pode ter a ver com arrependimento, por exemplo. Mente, né? Espadas tem a ver com mente, pode ser memórias, por exemplo. Então, alguma memória minha, alguma coisa que eu fico remoendo, tá me tirando o sono, tá me tirando a paz, tá me trazendo ansiedade. Então, eu sinto que é mais ou menos essa mensagem da carta. Alguma coisa no campo mental que rouba a sua paz, que te dá ansiedade, que tira o seu sono. Mais ou menos isso que eu sinto quando eu vejo essa carta. Lembrando que é a minha percepção. Você pode acontecer de repente, em algum outro lugar, você encontrar outros significados e tá tudo certo. Absorva tudo e faça um filtro daquilo que faz sentido para você. Nesse tarô a gente também tem uma imagem semelhante, apesar de não ser num quarto, né? Aqui a gente tem uma personagem que parece que ela tá no quarto dela. E no tarô do Eight também, né? Parece que a personagem está no quarto ali, acordando no meio da noite, um pesadelo, talvez, né? Ou um momento de insônia, um momento de cansaço, um momento de arrependimento, um momento de remorso, né? A personagem está remoendo alguma coisa ali que ela mesma fez no passado, ou remoendo alguma coisa que fizeram com ela, né? E aqui a gente tem algo mais ou menos semelhante. A gente tem uma personagem aqui que ela tá com as mãos no rosto, traz essa coisa assim de um arrependimento, de um remorso, de estar remoendo alguma dor, ou alguma dor que fizeram a ela, ou alguma dor que ela fez para alguém. Culpa, é uma carta que tem muito a ver com culpa também. Então perceba que é uma carta que tem a ver assim com a nossa mente estar extremamente poluída, extremamente cheia de pensamentos venenosos. Me lembrei agora dessa carta no tarô de Thoth, de Aleister Crowley, se eu não me engano. Se eu não me engano, é uma carta que tem espadas ali num cenário bem denso, num cenário bem carregado também, e essas espadas estão com gotinhas de veneno. Então eu sinto nessa carta essa coisa assim dos nossos pensamentos serem venenosos pra gente. Os nossos pensamentos serem tóxicos pra gente. Nossos próprios pensamentos ou nossa própria atividade mental, aquilo que está dentro da nossa mente, está matando a gente aos poucos. Então toma cuidado com os seus pensamentos. Essa carta sai no jogo, toma cuidado com os seus pensamentos, toma cuidado com aquilo que está dentro da sua cabeça. De repente você está com a cabeça muito cheia, de repente você precisa esvaziar um pouquinho essa cabeça. É uma carta que super recomenda você fazer meditação, você praticar meditação mais constantemente, encontrar técnicas para você esvaziar a mente. Eu gosto de usar o exemplo do computador. Nós somos computadores, né? Isso aqui é o meu hardware e a minha mente é o meu software, que comanda o meu hardware, né? Esse software, ele tem a parte do front-end, tem a parte que o usuário, que é o meu espírito, consegue acessar, que é o meu consciente, mas também tem aquela série de códigos que está acontecendo no fundo, que faz tudo funcionar, mas que o usuário não tem acesso, que é o inconsciente. Então perceba que o meu software tem aquilo que eu vejo, né? Por exemplo, usando o exemplo do computador, esse front-end, o consciente, é tudo aquilo que eu, usuário, estou vendo, tudo aquilo que eu consigo interagir diretamente. O inconsciente é tudo aquilo que está acontecendo por trás dos panos, que está acontecendo né, no plano de fundo, que é extremamente importante para o computador funcionar, extremamente importante para tudo acontecer, para tudo fluir, mas que o usuário não tem acesso, né? Aquilo está acontecendo no plano de fundo. E com a gente acontece a mesma coisa. E tanto no inconsciente, no plano de fundo, quanto no consciente, que é a parte da frente, que é a parte que o meu espírito tem acesso, a minha consciência tem acesso, tem momentos que esse computador fica com a memória muito cheia. Tem momentos que, por exemplo, no computador, quando a gente abre muitas abas ao mesmo tempo, muitas janelas ao mesmo tempo, muitos programas ao mesmo tempo, o computador ele começa a engasgar, ele começa a não fluir, começa a não acontecer. E o 9 de espadas é a mesma coisa. Quando a nossa mente está muito cheia, quando a gente está tentando trabalhar em muitas coisas ao mesmo tempo aqui dentro da nossa cabeça, quando tem muitas coisas acontecendo aqui na nossa cabeça ao mesmo tempo, essa carta ela pede uma meditação. Para dentro desse exemplo do computador, você fechar essas janelinhas aí dentro de você, essas 500 janelinhas aí dentro de você, você executar um programinha para fazer uma limpeza nessa memória aí, para a sua vida fluir mais normalmente. De repente a vida não está fluindo, o computador não está fluindo, porque você está tentando processar muitas coisas ao mesmo tempo, de repente. Outro possível significado para essa carta. Então perceba que a gente consegue entrar numa carta e a gente vai indo.
A gente vai indo, vai indo, vai indo. Aonde que a gente vai chegar? Depende. Porque aqui, ó, já tô com mais de meia hora de vídeo gravado e dá pra gente continuar indo. Dá pra gente continuar indo. Mas eu vou me limitar por aqui. Se você quer saber um pouco mais sobre essa carta, como eu sempre digo, continua estudando, compra livros, procura conteúdo em outros canais, faça cursos. E mais uma vez vou deixar o meu merchan aqui para você vir conhecer o meu curso online de tarô na plataforma Udemy. É um curso gravado, é um curso que uma vez que você adquire, uma vez que você faz a compra, ele fica para sempre na sua conta. Você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode assistir no seu ritmo, no seu tempo, e no aplicativo da Udemy você consegue baixar as aulas para você assistir no trem, assistir no ônibus, assistir no almoço, assistir na rede, assistir onde você quiser, beleza? Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixa um comentário aqui para mim. No próximo vídeo a gente vai comentar sobre o 10 em cada um desses naipes. Beleza? É isso, espero que tenham gostado. Um beijo!